Senhor Presidente, Senhor Ministro. O Senhor Ministro acabou de referir ainda há pouco, na primeira ronda, que apenas existe um acordo com os vossos parceiros de coligação, portanto... Calma. Vamos continuar. Portanto, com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda, e naquilo que diz respeito à execução orçamental. E nada nos parece mais preocupante, Sr. Ministro, porque revela da parte deste Governo e do Ministério da Saúde uma enorme instabilidade política. Eu pergunto, Sr. Ministro, para começar, se existe ou não um acordo de princípio entre o PCP, o Bloco de Esquerda e o Sr. Ministro da Saúde para aquilo que possa vir a ser o Pacto de Estabilidade e Crescimento. É que se não há, existe instabilidade governativa. Se há, eu gostava que o Sr. Ministro pudesse dizer aqui ao Parlamento. E precisamente assinalando hoje aquele que é o dia em que, infelizmente, se celebra os 5 anos em que o Partido Socialista chamou a Troika para Portugal, e que já que falamos aqui também no crescimento preocupante das dívidas dos hospitais EPE, eu quero começar por citar aqui as palavras de alguém a quem o Sr. Ministro muito certamente reconhecerá uma enorme competência, que é o professor Pita Barros. E o professor Pita Barros aponta para que tenha ocorrido uma inversão de tendência da descida anterior das dívidas, portanto, e o que traduz um dado preocupante. Sr. Ministro, a pergunta objetiva é: o Sr. Ministro pode garantir ao Parlamento e à Comissão que não haverá um orçamento retificativo devido a este derrapar no setor da saúde? Uma outra questão, Sr. Ministro, que diz respeito ao Plano Nacional de Reforma. O Sr. Ministro pretende, de uma forma absolutamente ambiciosa, e que nós até louvamos, que até à meta de 2020 haja 100% das consultas realizadas no tempo máximo de resposta garantido. Mas, Sr. Ministro, vamos à política do concreto. 2020, como sabemos, é quase uma espécie de linha do horizonte, bastante estendida no tempo. E, Sr. Ministro, em concreto, quais são as metas com que o Sr. Ministro se compromete ao Parlamento e ao país para o ano de 2016? Sabemos que hoje a percentagem se situa em 74% e, portanto, quer em termos de consultas, quer em termos de matéria de cuidados continuados, quais são as metas em concreto com que o Sr. Ministro se compromete para o ano de 2016? Uma outra questão, Sr. Ministro, tem que ver diretamente com as 35 horas. O Sr. Ministro já disse aqui, aliás, repetindo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tanto gosta de dizer, que palavra dada é palavra honrada para este Governo do Partido Socialista. E o Sr. Ministro comprometeu-se efetivamente com a questão das 35 horas e estabeleceu, aliás, uma meta, que seria a meta do dia 4 de março, e fê-lo quando do debate do Orçamento de Estado aqui nesta Casa, que seria a meta, seria a data limite para a qual as instituições de saúde teriam que reportar quais seriam as necessidades dos serviços com a entrada em vigor das 35 horas. E, portanto, Sr. Ministro, primeira questão, para quando a entrada em vigor das 35 horas? Segunda questão, fez ou não o levantamento das necessidades dos serviços? Terceira questão, terá ou não impacto financeiro esta medida depois de entrada em vigor, nomeadamente naquilo que diz respeito com despesas de trabalho complementar? Próxima questão, Sr. Ministro, tem que ver com a ADSE. E relativamente à ADSE, eu gostava de começar por registrar que o seu Governo e, portanto, o Sr. Ministro, resolveu manter aquilo que é a comparticipação dos funcionários públicos na percentagem de 3,5%. E que, relembro também aqui nesta Comissão, isto era considerado pelos partidos de esquerda um autêntico assalto, um autêntico roubo para os trabalhadores. Portanto, Sr. Ministro, é caso para dizer quem os viu e quem os vê. Mas avançando para a questão, deixe-me colocar-lhe o seguinte. Sabemos que tem constituído um grupo de trabalho para a avaliação do futuro da ADSE. Aquilo que lhe coloco e que lhe pergunto é qual é que será o impacto destas medidas no sistema e no Serviço Nacional de Saúde, visto que com aquilo que têm sido as declarações do Sr. Ministro e com uma previsão de alargamento dos beneficiários da ADSE, qual é que é o impacto que isto terá no SNS e, nomeadamente, a articulação que haverá com a iniciativa privada de prestação de cuidados de saúde? E, portanto, Sr. Ministro, Sr. Presidente, é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.